E hoje eu queria compartilhar um pouco com você a respeito do que nós como igreja precisamos ser. Deus não deixou a igreja para que nós simplesmente nos reuníssemos aos domingos. Deus não deixou a igreja para que simplesmente nós nos reuníssemos e cultuássemos a Ele. Isso é bom, faz parte, mas Deus espera muito mais de mim e de você. Eu gosto muito de um texto que está lá em Romanos capítulo 8. Se você puder abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 8. Versículo 19. A palavra de Deus diz que a presente criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A presente criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E se nós olharmos para Jesus, para aquilo que Ele veio para essa terra fazer, Ele nos deixou uma missão. Ele nos deixou um comissionamento como igreja para que eu e você cumpríssemos. Ele diz em Marcos capítulo 16: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E o que Deus espera de mim e de você é que nós continuemos a fazer o que Jesus fazia quando Ele esteve aqui na terra. Por isso nós como igreja temos uma missão de representá-lo aqui nessa terra enquanto nós vivermos. O apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixador representa alguém em outro país. O embaixador no Brasil, nos Estados Unidos, ele mora nos Estados Unidos, mas aquele lugar da embaixada brasileira é território brasileiro dentro da outra nação. E ele representa a sua nação no outro país aonde ele está. E nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, representamos Cristo por onde nós passarmos. Só que nós temos uma tendência muito grande de nos esquecer aquilo que Deus fez por nós. Aquilo que Ele usou, ou quem Ele usou para nos alcançar um dia. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que algumas pessoas tiveram uma proximidade maior com Deus. E a palavra de Deus, ela nos diz, o próprio Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Sabe qual deve ser a marca da igreja? O amor deve ser a marca da igreja adornada. A igreja ela é a noiva de Cristo, e ela se prepara para o casamento. Ela se adorna, ela se atavia para se encontrar um dia com um noivo nas nuvens, que é Jesus. Escatologicamente nós quase que concordamos na maioria das linhas teológicas. O próximo evento que acontecerá é o arrebatamento da igreja. E a palavra de Deus diz que nem o Filho nem os anjos sabem, somente o Pai que está no céu. E depois desse arrebatamento vai haver umas bodas, chamado bodas do Cordeiro, que é o casamento de Jesus e da sua igreja, do noivo e da sua noiva. Por isso que nós cantamos: noivo vem contemplar minha dança. Por quê? Porque nós estamos nos aprontando para esse casamento. E o interessante é que nesse preparar da noiva enquanto ela está na terra, é ela que se atavia, ela que se adorna para se encontrar com seu noivo. Apesar de ele, Jesus, ter deixado todos os adereços para que ela se apronte para o casamento,
A palavra de Deus diz que Jesus vem buscar uma noiva sem ruga, sem mancha, sem mácula, adornada, ataviada, pronta para se encontrar com Ele nos ares e então fazerem ou participarem das bodas do Cordeiro. Mas o que é ou o que são esses adereços? O que são esses atavios, esses preparativos que a noiva se apronta para se encontrar com o seu noivo? O fruto do Espírito, a prática da justiça. Pelo fruto que o Espírito Santo vai produzir em mim, em você, em nós como igreja, não é pelos dons, não é pelo carisma, não é pelos talentos, não é pela unção, mas é por aquilo que nós permitimos que Deus produza em nós, através do fruto do Espírito, através dos atos de justiça. E o que enfeita a igreja são esses atos de justiça. O que prepara a noiva ou coloca sobre ela vestes apropriadas para ela estar nessa bodas, nesse casamento, são os atos de justiça. Os dons, eles vão passar. Nos céus nós não vamos precisar dos dons, nem dos espirituais e nem dos materiais, nem dos ministeriais. Os 9 dons espirituais, 5 dons ministeriais, nós não vamos precisar, porque lá nós vamos estar na presença dEle e desfrutar disso tudo por toda a eternidade. E o que nos habilita então para representarmos Jesus aqui na terra é o amor. Cantares diz: a sua bandeira sobre nós é o amor. E como eu posso querer representar a Ele se eu não amo? Como eu posso representar a Ele, ou querer ser um representante dEle, se eu não sou capaz de perdoar? Como eu posso querer representar a Ele, se eu não quero reconciliar os outros com Ele, assim como um dia eu fui reconciliado? João capítulo 3, verso 16, o apóstolo João diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deixa eu dizer algo para você, querido. É com você que Ele conta para salvar essa geração. Essa semana nós tivemos um episódio muito triste na nossa cidade. Uma menina de 16 anos se suicidou. E a minha oração tem sido: Deus, nós precisamos ser uma resposta para essa geração. Porque Ele fez por mim, eu deveria fazer por Ele. Eu fui alcançado pela graça de Deus. Só eu e Deus sabemos de onde Ele me tirou. Só eu e Deus sabemos aonde eu estaria se eu não tivesse sido resgatado por Ele. Por isso não tem como eu não pregar o Evangelho. Como diz Paulo para o rei Agripa: ó rei Agripa, porque eu fui fiel, obediente à visão celestial. Eu não fui desobediente à visão celestial. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Hoje eu fui num velório do vô do Charles. Falou pastor de uma outra denominação, falou os irmãos da igreja católica. E então o Charles tomou a palavra e disse assim: olha gente, o que nós temos que decidir enquanto nós estamos vivos aqui na terra. Sexta-feira o pastor da outra denominação foi lá, falou de Jesus para o vô dele, e ele aceitou Jesus, confessou a fé, professou ela, creu com o seu coração e confessou com a boca. E ele disse: então eu tenho a certeza de que o meu vô está no céu. Não é porque ele era um homem bom, não é porque ele era um homem de caráter, de princípio, de valores, mas porque ele creu em Jesus. Se eu olhasse para a minha família hoje, quantos tios meus não conhecem Jesus? Irmãos do meu pai que nunca tiveram encontro com Jesus.
E minha oração é: Deus, manda alguém para falar do teu amor. Manda alguém, Senhor, para poder alcançar os meus tios, os meus primos. Um dia os discípulos foram pregar numa cidade, e eles vieram indignados de lá, porque eles não receberam a palavra. Então eles disseram: olha, Senhor, vamos mandar fogo sobre essa cidade, manda fogo, para que queime como Sodoma e Gomorra. Então Jesus pergunta para eles: de que espírito sois? E eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, porque o Espírito Santo só foi derramado no Pentecostes, depois que Jesus vai aos céus. Então João e Pedro queriam mandar fogo na cidade, para queimar, para destruir. Mas depois que eles tiveram um encontro com o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, foram eles os maiores ganhadores de almas. Eles não queriam mais destruir as cidades, eles queriam ganhar as cidades para Jesus. Sabe por quê, querido? Porque a primeira coisa que o Espírito Santo faz em nós é nos mostrar quem nós somos. Não é olhar para o outro e apontar e dizer: ah, o fulano, o ciclano, o beltrano. É olhar para mim e dizer: Senhor, como diz o apóstolo Paulo, miserável homem que sou. Então nós precisamos, queridos, continuar a fazer aquilo que Jesus fez enquanto Ele estava vivo. Enquanto Ele habitou, Ele está vivo, enquanto Ele habitou aqui, desenvolveu seu ministério terreno, há mais de 2000 anos atrás. Temos que continuar o ministério da reconciliação. Isaías capítulo 61 se cumpriu lá em Lucas. Depois, quando Jesus toma os livros, Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a cuidar dos que estão com o coração contrito, anunciar liberdade aos que estão cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido e angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiças, plantios do Senhor para a manifestação da sua glória. Esse é o seu ministério, esse é o meu ministério. Esse é o propósito de nós estarmos na terra, de nós recebermos o Espírito Santo que nos habilita para desempenhar uma função aqui. A função da igreja é pegar uma mulher que foi pega em flagrante adultério e dizer: nem eu tampouco te condeno, mas vai, não peques mais. A religião querendo matar ela, dizendo para ela: olha, para você não tem jeito, não tem saída, porque a lei de Moisés diz que quem for pego assim será apedrejado até a morte. Então chegam para Jesus e dizem: Senhor, o que o Senhor diz? Jesus se abaixa e começa a escrever. Então eles, tentando pegá-lo, arrazoando no seu coração, disseram: e daí, o que você diz? Ele levanta e diz: quem de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. Então quando ele se levanta, a Bíblia diz que um a um foram deixando, do maior até o menor. Aquele lugar ela ficou sozinha somente com Jesus. Ele olha e diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela disse: foram embora. Então o Rei dos Reis, aquele que nunca pecou, olha para ela e diz assim: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. É assim que a igreja se adorna, querido. É assim que a igreja se atavia. Em Apocalipse capítulo 19, eu queria que você abrisse comigo em Apocalipse capítulo 19. O último livro da Bíblia. Em um dos últimos capítulos, capítulo 19.
versículo 7 diz: regozijemo-nos e alegremos, e demos glória, porque são vindas as... O que diz a sua Bíblia aí? Bodas do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou. Quem que se apronta? É Jesus que apronta ela? A sua noiva, a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. O linho fino, algumas versões dizem, são os atos de justiças dos santos. É Ele que nos dá, mas somos nós que temos que nos aprontar. Somos nós que temos que colocar essas vestes sobre as nossas vidas. Somos nós que devemos nos adornar. Somos nós que devemos nos aprontar para nos encontrar com Ele. Um dia Moisés disse para Deus: Senhor, deixa eu ver a sua face. Então Deus disse para Moisés: olha Moisés, ninguém pode ver a minha face e fica vivo. Então eu vou colocar você na fenda da penha, dentro da penha. E eu vou passar, e quando eu tiver passado, você vai me ver pelas costas. E então Deus passou, Moisés viu Deus pelas costas, e a resplandecente glória de Deus mudou o semblante de Moisés. E ele desceu daquele lugar, e o seu rosto resplandecia a ponto de as pessoas não conseguiam olhar para o rosto dele. Então ele teve que usar um véu, porque tamanha era a glória de Deus na vida de Moisés. Ali Jesus estava sendo profetizado por Deus, dizendo: na rocha é que você se prepara. Na rocha que a noiva é preparada. Mas vai chegar um dia que ela vai ter que sair de trás da rocha. E a palavra de Deus diz em Cantares, capítulo 2, verso 10 até o 14, o noivo diz: pomba minha, noiva minha, tu que anda de trás das fendas das penhas, deixa eu ver a sua face e ouvir a sua voz, porque a sua voz é doce e o teu rosto é amável. O primeiro versículo que eu li em Romanos 8,19, Paulo diz assim: a presente criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Existe uma geração inteira esperando por você. Uma geração que está cansada de viver o que eles têm vivido. Uma geração que está cansada de olhar e encontrar dentro dos seus corações um vazio que só é preenchido por Jesus. Que às vezes eles tentam preencher pelas festas, pelas drogas, pelo álcool, pelo dinheiro, pela posição social, mas nada disso preenche esse vazio, que é somente Jesus Cristo que pode preencher esse vazio. E é nesse espírito que a igreja precisa caminhar na terra. É somente quem tem o Espírito de Jesus que é capaz de atravessar o mar da Galileia e ir atrás de um único endemoniado do Gadareno. Somente quem ama é capaz de fazer isso. A igreja precisa manifestar o caráter de Jesus na terra. A igreja precisa orar, a igreja precisa interceder. A Bíblia diz em Jeremias: eu busquei um que pudesse se colocar na brecha, mas ninguém encontrei. A igreja que vai atrás dos perdidos, a igreja que vai visitar os presos, a igreja que vai visitar os enfermos. No mundo espiritual, querido, só tem dois ministérios: o de acusação e de intercessão. Quem acusa é o diabo, e quem intercede é a igreja.
de qual nós fazemos parte? De que espírito nós somos, como disse Jesus para os discípulos? Será que estamos alinhados com a vontade de Deus? Em Apocalipse 2:5, Jesus diz para a igreja de Éfeso: lembra-te de onde caístes, arrepende e volta às práticas das primeiras obras. Volta à prática do primeiro amor. A igreja precisa se arrepender, querido. Amar o pecador incondicionalmente, amar as pessoas incondicionalmente, assim como Deus um dia nos amou. Jeremias 31:3, a Bíblia diz assim: com amor eterno eu te amei. Oséias 11:4, com laços de amor eu te atraí. Eu ouvi sobre a história de um homem que cuidou de um moço que tinha epilepsia por anos. E ele começa a relatar a história desse cuidado. E esse jovem se chamava Adam. E o Adam não falava nada. O Adam não melhorou nada durante anos. E aquele homem dava banho, trocava suas roupas, fazia sua barba, cortava suas unhas. E ele nunca melhorou. E ele começa a descrever o que Adam ensinava sem palavras para ele. E ele diz: Adam sabia as suas limitações. Adam sabia o que é depender. Sabe, querido, hoje parece que nós somos tão poderosos que nós não precisamos dos outros, que nós nunca vamos precisar de ninguém. E a minha oração nessa noite é para que nós aprendemos ou reaprendemos a depender de Deus e das pessoas. Porque nós nos preocupamos muito com a nossa reputação, afinal de contas, o que os outros vão pensar de mim? Porque eu preciso mostrar para os outros, eu preciso ostentar. Mas existe um mistério revelado na fraqueza, quando nós somos fracos. Deus diz para Paulo: então é que nós somos fortes, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando eu reconheço que eu preciso dele. Então é que nós somos fortes. E muitas vezes Deus precisa de uma vida inteira para nos ensinar algumas lições, algumas poucas coisas. Ele precisa ilustrar, para que a gente possa entender. Esse homem cuidou a vida inteira desse jovem e ele nunca melhorou. Não existe cristianismo sem Cristo. Não existe Cristo sem cruz. E a cruz é a vontade de Deus para a sua vida. Deus não precisa de líderes, Deus precisa de servos. Deus precisa de amigos que Ele pode contar e confidenciar os seus segredos, dizer: vai até lá e ora por ele, vai até lá e leva veste, vai até lá e visita ele, vai até lá e leva um lenço, vai até lá e leva uma comida. Existe um grito no silêncio, um grito de Deus dizendo para mim e para você: a quem eu enviarei? Adão dependia de tudo e para tudo. Adão sabia das suas limitações, sabia depender. Parece que nós hoje não dependemos mais de nada, nem de Deus, porque a última coisa que nós buscamos ou recorremos é a Deus. Filipenses capítulo 2 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que se esvaziou. Sabe o que nós precisamos hoje, querido? Nos esvaziar. É somente através do amor que eu posso me esvaziar. Deus amou o mundo, então Ele começa a se esvaziar. Ele dá o seu Filho.
Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós temos o nosso coração aberto para dar, para oferecer algo para as pessoas. Não tem problema nenhum em não ter talento ou achar que não tem talento. Não tem problema nenhum em achar que não tem a resposta para tudo, porque ninguém tem. Nós precisamos aprender a desfrutar desse amor de Deus e ser amado do jeito que nós somos, incondicionalmente. Eu não posso medir o amor de Deus com a minha régua, com o meu jeito, da minha forma, da minha maneira. Jesus se compadecia das pessoas. Jesus curava, Jesus libertava, Jesus não acusava, Jesus perdoava. Em Mateus 9,36, a Bíblia diz que ele se compadeceu de toda aquela multidão e curou aos enfermos. Em Mateus 14,14, ele, movido de íntima compaixão, curou aqueles que estavam enfermos. Em Lucas 7,13, movido de íntima compaixão, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Compaixão significa amor, misericórdia. Em Mateus 25:41, para nós encerrarmos, ele diz: então ele dirá àqueles que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque eu tive fome e você não me deu de comer, eu tive sede e você não me deu de beber, eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo e preso, e não te ajudamos? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer, e estes irão para o castigo eterno, mas para o justo, que pratica a justiça, a paz e o descanso eterno. Eu não sei quem teve a ideia, no coração de quem Deus colocou a respeito dessas mulheres com câncer e dessas mulheres que estão presas. Não sei se foi a ideia da Andresa, mas eu achei tremendo isso. Agora, em agosto, nós vamos fazer uma programação para os homens no hospital, para poder ser um pouco aliviar a dor deles. Porque eu creio que nós precisamos ser uma resposta para essa geração, querido. Eu acredito que Deus vai poder nos usar de uma forma tremenda nas nações da terra, mas primeiro Ele quer nos usar em Jerusalém. Às vezes nós ajudamos tantas coisas fora. E essa semana Deus falou muito comigo. Uma mulher me ligou de Santa Maria, de pessoas que estão cuidando de uma instituição que cuida de um menino aqui do bairro Glória, que está com câncer e precisa tomar um suplemento. Eu sei que Deus me cercou, me rodeou de uma forma tão grande dessas coisas. E por isso que eu estou compartilhando isso com você nessa noite. Porque eu acredito que nós podemos fazer muito mais, querido. Porque Ele é o Pai dos órfãos. É Ele que pode descer e nos resgatar, querido. Deus tem sido tão bom conosco. E o que nós precisamos hoje é de um batismo de amor. Que Ele possa nos mergulhar no amor dEle. Para que nós possamos entender que esse amor que sobrepassa todo entendimento, que não é humano, que não tem como ser medido, possa encharcar as nossas vidas. E que por onde nós passarmos, nós possamos representá-lo. Que as pessoas possam olhar para nós e ver Ele em nós. Não para que nós sejamos conhecidos, muito pelo contrário, mas para que Ele se torne conhecido.
Nós estamos tão preocupados com o nosso bem-estar, com as bênçãos que Deus tem para nos dar, e nos esquecemos daquele que está do nosso lado. Nos esquecemos de fazer aquilo que Ele pediu para que eu e você fizéssemos. Deuteronômio 10:18 diz: Deus faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Tiago 1:27 diz que a verdadeira e a religião pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações e se guardar da corrupção desse mundo. Essa é a religião verdadeira. Eu queria que você curvasse sua cabeça nesse instante. Deus, eu não sei dizer o que sinto. Deus, eu não sei escrever a canção. Sei esperar, eu sei orar e sigo ouvindo a tua voz que nunca me abandonará. Tu é Pai dos órfãos, desce e resgata-nos. Preciso de ti outra vez. Amigo dos sem amigos, desce e resgata-nos. Preciso de ti outra vez. Deus, eu não sei dizer o que sinto. Meu Deus, eu não sei escrever a canção. Eu sei orar e esperar e sigo ouvindo a tua voz que nunca me abandonarás. Tu és Pai dos órfãos, desce e resgata-nos. Preciso de ti outra vez. Amigo dos sem amigos, desce e resgata-nos. Preciso de ti outra vez. Quantas famílias choram agora, meu Deus, quantos filhos chamam pelos seus pais. A nossa dor Deus já acolheu e traz na memória, e derramará vinho novo aos filhos de Deus. Tu és Pai dos órfãos, desce e resgata-nos.
preciso de ti outra vez. Amigo dos sem amigos, desce, resgata-nos, desce, visita-nos. Preciso de ti outra vez. Tu és pai dos órfãos, desce, resgata-nos. Preciso de ti outra vez. Amigo dos sem amigos, desce, resgata-nos, desce, visita-nos. Preciso de ti outra vez. Senhor, tem misericórdia dessa família que perdeu essa menina essa semana, Deus. Ó Deus, que o teu amor possa consolar o coração daquela mãe, daquele pai, Deus. Ó Deus, quantas famílias têm se desfeito por causa do egoísmo dos nossos corações, Pai. Quantos relacionamentos têm sido quebrados, esfacelados por causa do nosso orgulho, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a depender uns dos outros. Ajuda-nos a amar uns aos outros assim como o Senhor nos amou. Ajuda-nos a enxergar que existe uma geração esperando pela resposta que a tua igreja tem. Por uma palavra, Deus, que liberta. Por uma palavra que traz vida, que traz cura, Senhor. Assim como o Senhor foi, Deus, viajou uma noite inteira e atravessou o mar da Galileia para encontrar um homem que ninguém dava nada, um endemoniado e gadareno. Nos dê esse coração, Senhor. Nos dê esse espírito, Deus. Eu te peço nessa noite, Senhor, a começar em mim. Batiza-nos com o teu amor, Senhor. Que nós possamos ser os teus braços aqui na terra, Deus. Que nós possamos ser a tua voz. Que nós possamos, ó Deus, estender a mão. Aquele que tem fome, aquele que tem sede, aquele que está nu, aquele que está preso, que está enfermo, Deus. Tira os nossos olhos do nosso umbigo somente, Deus. Tira essa visão egoísta, egocêntrica, Deus, de achar que nós precisamos sempre de mais e esquecemos de olhar para os outros, Deus. Encharca-nos com o teu amor nessa noite, Deus. Que nós nunca nos esqueçamos de onde o Senhor nos tirou. A tua palavra nos diz que o Senhor tirou-nos de um largo de pecado e colocou os nossos pés na rocha. Ó Deus, que pessoas que tem aqui, Deus, seus negócios, as suas empresas, os seus trabalhos, Deus, que o Senhor possa dar coração generoso para cada um deles, Deus. Que eles possam ajudar o órfão, ajudar a viúva, para que o teu reino possa ser estabelecido, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a ser uma resposta para essa geração.
Ajuda-nos, Deus, a fazer o bem sem olhar a quem, Senhor. Porque fazer o bem faz bem, Deus. E foi para isso que o Senhor nos chamou, para ser uma resposta. E nós clamamos a Ti nessa noite, Deus. Clamamos a Ti, para que o Teu Espírito Santo possa nos constranger, Deus. E que nós possamos, ó Pai, praticarmos o Evangelho, praticarmos o cristianismo, Deus. Mesmo que nós não sejamos reconhecidos, porque não é por isso que nós vamos fazer, Deus, mas é pelo amor a Ti, assim como o Senhor nos amou. Enquanto você está com seus olhos fechados, querido, eu queria que você perguntasse para Deus: Deus, o que eu posso fazer, Senhor, para ser uma resposta para a minha geração? O que eu posso fazer, Deus, para representar o Senhor aqui na terra? O que eu posso fazer para exalar o Teu amor? A palavra de Deus diz em Tiago que a fé sem obras é morta. E Deus nos chamou para que nós pratiquemos. Nós não fomos salvos pelas obras, mas para fazermos boas obras. E eu queria convidar você a fazer essa oração: Senhor, como eu posso fazer a diferença nessa geração? Aí no seu lugar. A palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E Jesus diz em Mateus capítulo 6, 33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez aquilo que você necessita está escondido quando você priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Comece a praticar justiça onde você está. Comece a representar Jesus aonde você passar. Comece a ser uma resposta para essa geração. E as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. As demais coisas serão acrescentadas na sua família. As demais coisas serão acrescentadas no seu casamento, na vida dos seus filhos, na sua saúde. A palavra de Deus diz em Salmos: quem dá a Deus, quem dá ao pobre empresta a Deus. Aquele que cuida do pobre e do necessitado, Deus afofará a sua cama no leito de dor. Isso não é uma obrigação do governo, não. É uma responsabilidade da igreja fazer a diferença onde ela está inserida. Isso depende de você, depende de mim. Somos nós que temos que sair daqui hoje definidos, determinados, dizer: Deus, eu quero ser uma resposta para a minha geração. Eu quero suprir a expectativa no coração dessa geração que está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Eu quero ser luz no meio das trevas. Quero apregoar o ano aceitável do Senhor.
quero ser a tua voz, quero ser as tuas mãos, quero ser os teus pés. Eu quero te dar uma oportunidade nessa noite. Se você quiser ser uma resposta para essa geração, se Deus falou no seu coração, sai do seu lugar rapidamente, eu quero orar por você, vem aqui à frente. Eu não quero que você peça nada para Deus aqui. Eu quero que você venha dizendo: Senhor, eu quero ser uma resposta. Deus, eu não sei dizer o que sinto. Meu Deus, eu não sei escrever a canção. Faça uma oração dessa canção. Eu sei esperar, eu sei orar e sigo ouvindo a tua voz que nunca me abandonará. Tu é paz dos órfãos, desce e resgata-nos. Preciso de ti outra vez. Amigo dos sem amigos, desce e resgata-nos. Preciso de ti outra vez. Quantas famílias choram agora, meu Deus, quantos filhos clamam pelos seus pais. A nossa dor Deus já colheu e traz na memória, e derramará vinho novo aos filhos de Deus. Tu és pai dos órfãos, desce e resgata-nos. Preciso de ti outra vez. Amigo dos sem amigo, desce e resgata-nos, desce e visita-nos. Preciso de ti outra vez. Ó Deus, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, porque cremos que nós podemos ser uma resposta para essa geração, Deus. Ó Deus, talvez as pessoas dizem para nós que nós não somos nada, que nós não somos ninguém, mas hoje nós não queremos ouvir essa voz, Senhor, mas nós queremos ouvir a tua voz e dizer que nós estamos aqui dispostos, disponíveis para sermos uma resposta, Deus. Talvez, ó Deus, para dar roupa para quem não tem roupa, Senhor. Talvez para dar comida para quem não tem comida, Senhor. Para ir na prisão visitar aqueles que estão presos, para ir no hospital visitar os enfermos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a
estender a mão ao estrangeiro, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. O Senhor conhece cada coração aqui que está aqui nessa noite, Deus. E eu te peço que o Senhor nos batize com o teu amor aqui, Senhor. Com o amor do Senhor, ó Pai. Que nós possamos aprender a amar ou reaprender a amar, ó Deus. Nós não queremos nos preocupar simplesmente com aquilo que nós temos, ou com aquilo que o Senhor vai nos dar, porque afinal de contas, Deus, o Senhor tem sido tão bom para conosco, Pai. Nós temos tantas coisas, Deus, mas isso não importa, Senhor. O que importa na verdade, ó Deus, é que nós possamos olhar para o lado, para as pessoas que estão perto de nós, para aqueles que atravessam o nosso caminho, Senhor, que cruzam conosco todo dia, talvez no trabalho, na escola, na faculdade, ó Deus, na rua, e que o Senhor possa nos usar para ser um instrumento de justiça nessa geração, Pai, porque nós sabemos que é isso que apronta as vestes da noiva, que vai se encontrar contigo nos céus, ó Pai, e que um dia nós possamos ouvir, como diz lá em Mateus capítulo 25, vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu estive preso e você foi me visitar, eu estive enfermo e você foi me ver, eu era estrangeiro, forasteiro e você me ajudou. Ajuda-nos a entender o nosso papel, Deus. Ajuda-nos a estabelecer o teu reino, a tua justiça, para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, Pai. Ó Deus, e como profeta sobre essa casa, eu quero declarar, no nome e na autoridade de Jesus Cristo, um desatar na vida dos teus filhos, Pai. Ó Deus, aqueles que estão, ó Deus, de uma forma ou outra, Pai, financeiramente, ó Pai, apertados, ó Deus, endividados, ó Pai, que a partir de hoje entendam os princípios do Senhor e possam viver, ó Deus, um tempo novo nas suas vidas, Pai, para que eles possam dar, ó Deus, ao pobre, emprestar, ó Deus, e não tomar emprestado, que eles possam ser a resposta para essa geração, Pai. Senhor, o Senhor conhece o desejo do nosso coração de poder ajudar crianças, idosos, em nome de Jesus, Pai. Abençoe as pessoas nessa cidade que não fazem parte dessa igreja, mas que fazem isso, Senhor, mandando pessoas, recursos, para que eles possam continuar a fazer a tua obra, Senhor. Que a nossa cidade possa ser conhecida, Deus, na nossa nação, no nosso estado, como uma cidade que tem um coração bom, que tem um coração generoso, Senhor, mas que isso comece em nós, na tua igreja, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um abraço aí na pessoa do seu lado, dizer para ele e para ela: você é uma resposta para essa geração. Só para lembrar, querido, se você quiser ajudar as mulheres com câncer ou aquelas que estão presas, pode procurar a Fábio no final do culto, a Marielle. Se você quiser ajudar as crianças do nosso lar, depois você procura a Maristela. Levanta a mão, Mari. Foi no banheiro. Maristela. E vamos fazer a diferença nessa cidade em nome de Jesus, amém? Para que Deus possa ter alegria em ver nós estabelecendo o reino dele nessa cidade, para a glória do nome do Senhor, amém?
Vamos ficar de pé para parecer que está terminando? Olha aí para a pessoa do seu lado e diga assim: Deus vai te usar essa semana, em nome de Jesus. Amém? Para você ser uma resposta, diga para ele e para ela, para você ser uma resposta. Você vai ficar bravo se eu mandar você sentar de novo? Pedir para você sentar mais um pouquinho? Nós temos a apresentação de uma criança e não me avisaram, eu fiquei sabendo agora. Tem, né? É isso? Então vamos chamar a família para vir aqui. Isso, por favor, desculpa. Duas, glória a Deus, melhor ainda. Então, pode vir. É que a Thaís está meio doente, que é a secretária, mas pode passar, pode vir, eu vou só explicando aqui. Pode subir aqui em cima. Aqui em cima, pode subir por ali, tanto faz. Isso. Isso, pode ficar aqui uma família. Pode vir amigo, parente, vizinha, sogra, tudo da família. Tá. Vocês são os pais. Glória a Deus. Coração na terra. Não era filho dele, mas ele é o único homem que sentou. Glória a Deus. É o Murilo, né? A Maria Eduarda e a Bianca, tá bom? Eu estava dizendo aqui que Jesus, ele teve um pai de coração. José não era o pai de Jesus, porque Jesus foi fruto do Espírito Santo. E foi o único homem que pôde sentar com Deus e dizer: vamos discutir a respeito do nosso filho Jesus. Às vezes nós achamos que aquele que é só de coração não tem tanta importância, muito pelo contrário, tem tanta ou talvez mais, porque aquele ditado vale: pai é quem cria. Amém? Então, se você talvez não pode ter filho, ou não teve, ou não tem, tiver a oportunidade de adotar, nós temos visto a importância de um pai e de uma mãe na vida das crianças, dos filhos. Você pode ser um instrumento na vida dessas crianças, em nome de Jesus, amém? Então vamos orar. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 2 que Jesus, quando ele tinha 8 dias, ele foi levado ao templo para ser apresentado. Pastor, por que vocês não batizam crianças? Porque a criança recém-nascida, ela não tem ainda discernimento do que é certo e do que é errado. Mas quando ela chegar a uma idade, ela vai escolher se ela vai querer ser um discípulo de Jesus. E então, mediante a obediência dos seus pais, ela vai se batizar e vai servir a Deus. E nós queremos nesse momento, assim como Jesus foi apresentado, ele só se batizou com 30 anos, para que fosse estabelecida e cumprida toda a justiça. A palavra de Deus diz: quem crer e for batizado será salvo. Então, quando eles aceitarem a Jesus, essas crianças crerem com o seu coração, então elas vão decidir quando serem batizadas. Mas o nosso papel como igreja é cumprir o que está na Bíblia, e a Bíblia diz que nós devemos apresentá-las ao Senhor, amém? Então, nós queríamos pedir para que você ficasse de pé como igreja, estendesse a sua mão para cá. Eu vou ficar devendo para vocês o certificado, mas na outra semana eu dou para vocês, tá bom? Porque a Thaís acabou não vindo, estava doente. Estenda a sua mão para cá, vamos orar, abençoando a vida delas, nesse momento, deles, né? Do Murilo, Maria Eduarda e a Bianca, tá bom? Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida dessas crianças, Pai. Obrigado pela vida do Murilo, Senhor. Dê sabedoria para os seus pais, que eles possam, ó Deus, ser uma referência para ele,
daquilo que o Senhor tem para que ele vive e desfrute aqui nessa terra, Pai. Abençoe, ó Deus, e cuide da Maria Eduarda e da Bianca, Senhor. Também, ó Deus, que eles possam desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem, ó Deus, enquanto eles viverem nessa terra. Ó Deus, que os pais, que são, ó Deus, a primeira figura de autoridade na vida dos filhos, possam ser um exemplo para a glória do Teu nome, Senhor. Nós profetizamos sobre a vida de cada criança aqui nessa noite, ó Deus, que nunca falte paz, salvação e provisão do Senhor, ó Pai. Que eles possam crescer, se desenvolver, constituir famílias, ter filhos e cumprir principalmente o propósito do Senhor sobre a face da terra. Como igreja, no nome de Jesus, nós as abençoamos e para a glória do Teu nome dizemos amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida dessas crianças? Vamos tirar uma fotinho. Vamos tirar uma fotinho? Quem é dessa família fica desse lado. Já vou tirar aí com vocês, tá? Olhando ali para aquele japonesinho ali, gente, ó. Deus abençoe, voltem sempre. Obrigado pela presença de vocês. Dá a mão para a pessoa do seu lado e vamos encerrar cantando uma música ao Senhor de alegria. Amém? Diga comigo assim, ó. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus, seu Filho, nosso Senhor e Salvador, que as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todo o povo de Deus, espalhados sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Todo o povo de Deus diz: todo o povo de Deus diz: vai em paz e que Deus te dê uma semana de vitória. Dê um aplauso a Ele, porque Ele é digno. Deus te abençoe.